oportunidade que me foi confiada nessa noite, amém? Peço que os irmãos abram os braços, assim, todos os irmãos, abram os braços. Quero ganhar um abraço de todo mundo, amém? Todo mundo abraçado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço ao meu pastor e passo para ele a oportunidade, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Ontem nós estivemos em Acaú. Amém. Glória a Jesus. À tarde, na festividade do Círculo de Oração da Assembleia de Deus Oriente, ali em Acaú, pastor Ailton, também pastor Ailton. Amém. E estivemos com a pastora Lene, o pastor Júnior, e foi bênção de Deus. À noite, emendamos lá, ficamos para a noite para o culto na Igreja Batista Resgate, lá de Acaú, onde uma vida se converteu a Jesus, e voltamos de lá alegre, ainda mais por conta da vida que se converteu a Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós entregamos o certificado de batismo, se eu não me engano, foi domingo passado, que eu entreguei, não foi? E o nosso irmão Jamerson William havia viajado com seus pais e não pôde receber. Então eu quero convidar Jamerson para vir receber aqui o seu certificado de batismo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe sempre, Jamerson. Vira para a igreja, mostra para a igreja dá uma salva de palma, amém? Glória. Vira aí que o irmão Fred vai bater uma foto para postar lá no grupo. Glória a Jesus. Deus é bom e fiel, amém? Glória a Jesus, amém? Olha, e sexta-feira foi bênção de Deus, foi a sexta de agradecimento por toda a bênção derramada, toda a vitória concedida no ano de 2019, E nós encerramos agora, na semana passada, com a colação de grau, do nosso menino, Tom. Postamos lá no grupo e foi bênção de Deus, foi mais uma vitória concedida, Glória a Jesus. Irmãos, o culto de ano, terça-feira, amém, ele começa às 10 horas e vai até meia-noite, amém. Nós convidamos todos os membros e congregados a estar conosco. Se, porventura, alguém não puder romper o ano conosco, venha para o culto, saia um pouco mais cedo, mas não deixa de marcar a sua presença, ver seus irmãos, amém, e adorar a Deus conosco. Então, esse é o nosso convite. Irmãos, a palavra que eu tenho para ministrar, hoje pela manhã, ao acordar, veio uma forte meditação da palavra do Senhor. Eu já amanheci procurando o caderno, procurando a Bíblia para anotar o que o Espírito Santo falava ao meu coração acerca de uma palavra. Então, uma palavra que eu posso dizer, não é escolhida por mim para falar nessa noite, mas que o Espírito Santo me deu ao amanhecer, nessa manhã. E eu fiquei também um tanto quanto deslumbrado com a meditação que descia para nós, amém? E eu queria anotar, para guardar, para trazer hoje à noite aqui na igreja. Amém? É um tema muito, muito discutido, muito falado em nosso meio cristão, dentre as igrejas evangélicas, dentre os irmãos. E o Espírito Santo me deu um ponto de vista, uma visão acerca desse tema que eu quero compartilhar com vocês. Amém? O título, aleluia, eu já vou dar o título e a gente vai ler. O título,
aleluia, dessa mensagem. E eu pedi ali, não estava gravando, então eu corri ali para ajeitar ali, para fazer a transmissão, que eu quero também guardar essa mensagem lá no nosso canal no YouTube, no Facebook. E o título, o tema é: o que é viver o Evangelho? Glória. Pergunta ao teu irmão: você sabe o que é viver o Evangelho? É um tema muito falado nas igrejas, né? Temos que viver o Evangelho, né? Temos que viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? Veja que reflexão desceu. Irmãos, eu acordei com essa mensagem no meu coração, procurando papel e caneta para escrever. Aleluia. Amém? E como texto base, eu convido aí você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do verso 10. Lucas 2, versículo de número 10. Glória. O que é viver o Evangelho? Glória. Lucas 2, a partir do verso 10. Esse vai ser o texto que vamos usar por base para a reflexão desta palavra nessa noite. Diz assim, quem achou, diga amém. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Até aqui. É só isso. Interessante que essa mesma passagem, eu lembro-me agora, foi lida também na semana do Natal. Não é essa mesma passagem. Agora hoje, para falar do que é viver o Evangelho. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa leitura que fizemos, que o Senhor possa abrir cada entendimento de cada vida, Senhor, que estiver ou que vier a estar ao alcance dessa mensagem, desta palavra. Ó Deus, que o Senhor possa falar com cada vida, com cada alma. Ó Deus, que tu possa, Senhor, trazer ao entendimento da tua vontade e ao conhecimento da verdade. E seja isso para a tua glória, Senhor, em nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, produza em nós os frutos para o qual ela é enviada. Isso é o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Então, há uma preocupação quanto a viver o Evangelho. E há uma até cobrança que nós fazemos de nós mesmos, que precisamos viver o Evangelho. E muito mais ainda, a cobrança, ela é feita para os líderes, para os dirigentes, para os pregadores, seja missionários, seja evangelistas, sejam pastores, não é? Precisamos viver o que pregamos. E se fomos chamados para pregar o Evangelho, precisamos viver o Evangelho que pregamos. O que é viver o Evangelho? Glória. Essa é a reflexão. Amém? Glória a Jesus. O texto escolhido para iniciarmos essa palavra está aqui porque os anjos disseram aos pastores no campo: trazemos boas novas, que é para vocês e para todo o povo. E para saber o que é viver o Evangelho, primeiro é necessário saber o que é Evangelho. O que é o Evangelho? E a palavra Evangelho, ela vem de uma palavra de origem grega, traduzida para o português, evangelho. Mas no grego, o significado é exatamente boas notícias. Evangelho significa boa notícia, boa nova,
é boas notícias. Amém? Diz respeito ao nascimento e a obra e a morte e a ressurreição de Cristo. Diz respeito aos evangelhos bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Mas que tratam das boas novas. Boas notícias que vêm da parte de Deus para todos os homens. Isso é o significado da palavra evangelho. Viver o evangelho passa em conhecer as boas novas. Passa a conhecer as boas novas. Evangelho é boas novas. É boa notícia. Diga para o seu irmão, é notícia boa. Glória. Somos convidados a viver uma linda e maravilhosa notícia. Glória a Jesus. Amém? Boas novas. Aleluia. Alguns, e aí eu vou para a meditação que me foi dada nessa manhã. E eu creio pelo Espírito Santo. Amém? Alguns têm, por viver o Evangelho, obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus. Viver o Evangelho seria uma vida de obediência plena à palavra de Deus. Bom, os antigos e piedosos, servos do Senhor, porque Deus sempre teve servos dele, mesmo antes de Cristo. Os fariseus, eles se gabavam de serem os guardiões da lei e do mandamento. Mas Jesus disse a eles que eles tropeçavam na letra. Tropeçavam na letra. Eles coavam um mosquito, palavras de Jesus, e conseguiu engolir um camelo. Como pode? E eles se gabavam disso. Mas precisamos conhecer, então, qual a boa notícia? Porque antes de Cristo, houveram pessoas que buscaram piedosamente andar nos mandamentos, na lei do Senhor. Para estes, foi como que um escândalo, algo muito difícil de entender, o evangelho pregado por Paulo, quando ele dizia que pelas obras da lei, nenhuma carne seria justificada diante de Deus. Então muitos se escandalizaram quando Paulo dizia que a lei não tinha poder de salvar ninguém. Paulo que foi ensinado, o apóstolo Paulo que foi ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, ele em determinada ocasião disse: olha, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu conheci, eu coloquei como esterco, para poder adquirir o conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus. Então ele lançou como que na lata do lixo todo o seu conhecimento teológico, todo o seu conhecimento das Sagradas Escrituras, para adquirir um conhecimento maior, mais excelente, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, boas notícias. Aleluia. Que boa notícia é essa? Que Deus
decidiu revelar ao mundo, através de Jesus Cristo, o seu amor por cada um de nós. Que Deus decidiu cancelar as nossas dívidas, perdoar os nossos pecados, lançar assim no mar do esquecimento os nossos pecados e reconciliar o homem consigo mesmo, oferecendo gratuitamente a reconciliação e o perdão dos seus pecados, através de Jesus Cristo, não por obras da lei, não por obras da lei. Glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, estamos buscando entender o que é viver o Evangelho. Para tanto, precisamos entender o que é o Evangelho. E o Evangelho, a boa notícia, as boas novas, é a salvação que é oferecida à humanidade em Cristo e por Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é salvação oferecida por Deus ao homem de forma gratuita. A única exigência, nós vamos chegar lá nesses textos, é a fé. É crer que Deus te ama, que Deus perdoa os seus pecados e Ele te aceita na presença dEle através daquele que enviou, aleluia, para ser o mediador, para ser aquele que expiou os nossos pecados, através de Jesus Cristo. Glória. Assim, se o Evangelho é a salvação oferecida gratuitamente por Deus através do seu Filho, Jesus, viver o Evangelho, então não seria viver a graça de Deus e a salvação de Deus? Olha que caminho nós estamos indo. Viver o Evangelho, presta atenção, é viver a graça de Deus para com a sua vida. É viver a salvação de Deus oferecida através de Cristo para a sua vida. Viver a graça. O que é viver a graça? O que é a graça? Você já sabe. Favor imerecido. Salvação pela graça, presente de Deus. Se você recebe, se você crê e recebe, você se alegra. E é gratuito. Agora, graça, salvação. Evangelho é graça e salvação de Deus através de Cristo Jesus, que deve ultrapassar o conhecimento, porque eu não estou falando aqui de teoria, nem estou falando aqui de conhecer, mas é a graça que pode, porque estamos falando de viver o Evangelho, viver a salvação, viver a graça. Eu quero te dizer que esta graça pode ser sentida, você pode sentir, você pode sentir a salvação, a graça, o amor,
o perdão de Deus na sua vida. Você pode sentir que através da tua fé, aleluia, da confissão de fé que um dia você fez, Cristo veio e fez em você morada. Você pode sentir Jesus na tua vida. Pergunta ao teu irmão, você pode sentir Jesus na tua vida? Eu poderia dizer que viver o Evangelho é sentir Jesus na vida. É saber que Jesus está com você, que Ele te ama, que Ele não te deixa, que Ele não te desampara. Isto é viver o Evangelho. Se o Evangelho é vida, a vida é conhecer, saber que Jesus está contigo. Como Ele disse, aleluia, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se é salvação, se é favor imerecido, se é fé, se é certeza e convicção que Cristo é o Salvador e está conosco todos os dias, que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara. Viver o Evangelho é andar com esse Cristo que escolheu andar conosco, mesmo sendo nós falhos, que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Como Paulo disse, porque Deus deu prova do seu amor para convosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então há uma distorção, e eu comecei a entender a meditação dessa palavra, ao entender que há uma distorção na cobrança que muitas vezes fazemos quanto a viver o Evangelho. Porque a ideia que as pessoas têm de viver o Evangelho é que você tem que ser perfeito, é que você tem que ser santo. Santo nós somos, porque Ele nos fez santo. Mas a ideia da cobrança de santo distorcida, quando se quer cobrar de nós, servos do Senhor, viver o Evangelho, está distorcido. Santo, nós somos santos. E não confunda ser santo com ser infalível, com ser perfeito, por não errar. Somos santos porque Ele nos amou, nos comprou com o seu sangue, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, e disse, meu filho, eu te amo, tu és meu. Tu credes que eu sou o teu Senhor e o teu Salvador? Tu confia em mim a tua vida? Deixa eu guiar os teus passos? Deixa eu te ensinar? E nós estamos num processo, quem anda com Cristo, está num processo contínuo, irmãos, de crescimento e de aprendizado. É um processo contínuo. Amém? Eu poderia me reportar quanto a viver o Evangelho a Pedro. Será que Pedro viveu o Evangelho? Ou a partir de que momento ele começou a viver o Evangelho? Porque Pedro foi escolhido para ser apóstolo, foi separado. Jesus disse a ele na praia, olha Pedro, não temas, eu te farei um pescador de homens. E ele disse isso quando Pedro disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador.
Ele não se achava digno, não se achava merecedor. Ele disse: Senhor, aparta de mim. Só por contemplar um milagre que Deus havia feito diante dele. Ai, Deus disse: aparta de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Ele disse: não tema, eu te farei um pescador de homem. E fazer um pescador de homem, fazer de Pedro um pescador de homem, foi um processo. Ele teve que ensinar Pedro a perdoar. E Pedro já estava entre os 12. Pedro já orava para as pessoas serem curadas. Pedro já expulsava demônio. Porque Jesus treinou eles e enviou eles. Enviou os apóstolos 2 a 2 e depois enviou 70 de seus discípulos. Vá, prega o evangelho, expulse os demônios, ressuscite os mortos, cure os enfermos. E eles fizeram isso como apóstolos. Mas no final do ministério, Jesus ainda chama Pedro e disse: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar. Aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, quando tu se converter, fortalece teus irmãos. Aí, quando foi que Pedro começou a viver o evangelho? Depois que há quem diga que ele só se converteu quando Jesus ressuscitou, chegou a ele e disse: Pedro, tu me ama? Eu amo o Senhor. Tu ama mesmo? Eu amo o Senhor. Pedro, tu me ama mesmo? Perguntou 3 vezes. Será que foi ali que ele se converteu? Mas a pergunta não é essa. É quando ele começou a viver o evangelho. Eu vou dizer para você, desceu aqui a palavra certeira. Eu vou dizer para você, quando é que nós começamos a viver o evangelho? Uma criança que nasce, ela só começa a viver quando aprende a ler e escrever? Ela só começa a viver quando aprende a falar? Ela só começa a viver quando aprende a andar? Ela começa a viver quando nasce. Depois que nasce, vai aprender a falar, vai aprender a andar, vai crescendo, vai aprender a ler, vai aprender a escrever. Sim ou não? Mas começa a viver quando nasce. Quando é que o crente nasce? Quando crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Aí nasce falando, presta atenção, nasce pregando, nasce conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai aprender a falar, a andar, vai aprender, mas já nasceu, já está vivendo com Cristo. Já está vivendo com Cristo. Cristo já está com você. Você já está com Cristo. Aleluia, você já é dele. Quando você creu, quando você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu em Cristo e para Deus. Tua vida com Deus começou ali. Eu quero dizer que a vida de Pedro, a vida espiritual de Pedro, Pedro nasceu lá na praia, quando ele creu que aquele que estava diante dele era o Messias, era o Cristo, era o Filho do Deus vivo. E inclusive foi ele quem declarou, ninguém mais declarou antes dele, quando Jesus perguntou: que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos outros profetas, alguns dizem que tu és Elias. Aí Jesus olha para os 12 e diz: mas vós, quem
dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele já tinha crido. Porque ele soube pela fé. Veja o que Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Mas sabe por quê? Porque tu és meu. Porque Pedro era de Jesus. Amém? Agora Pedro, aleluia, nasceu, tinha que aprender. Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Olha lá Pedro tendo que aprender. Será que se ele pecar contra mim 7 vezes num dia, 7 vezes eu vou ter que perdoar ele? Ai Jesus, Pedro, em verdade, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Eu imagino como Pedro saiu dali. Depois de uma resposta daquela, estava no processo. Quando foram prender Jesus, ele torou com a espada a orelha de um dos soldados. Jesus pegou a orelha, botou no lugar e disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Pedro já não cria, mas Pedro já não era escolhido, mas Pedro já não foi separado para apóstolo. Pedro já havia nascido. Preste atenção. Mas Pedro, é forte o que eu vou dizer aqui agora, é muito forte. Pedro já estava vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho é um contínuo aprendizado e crescimento em Cristo. Ah, meu Deus. Entende? Aí eu fiquei pensando nessa meditação que o Espírito Santo me dava nessa manhã. E como nós nos equivocamos quando exigimos: você tem que viver a palavra, você tem que viver o Evangelho. Diga para o seu irmão: o Evangelho é eu e você aprendendo com Jesus. Aleluia, crescendo com Cristo. Aleluia, crescendo com Cristo. Então, eu dei o exemplo de Pedro. Trouxe para vocês o exemplo de Pedro. Mas ainda outros exemplos eu posso trazer. Quero falar ainda um pouquinho de Paulo. Vamos ver o evangelho que Paulo viveu? O evangelho que Paulo viveu. Filipenses capítulo 4, um texto bastante conhecido. Paulo fala um pouquinho do evangelho por ele vivido. Eita, é forte, viu? Em muitas outras passagens ele fala: eu separei algumas poucas para meditar contigo. Filipenses 4, verso 10, ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque, olha, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter em abundância. O evangelho que ele viveu, o evangelho vivido por Paulo, fez ele aprender a estar contente na escassez ou na fartura, na humilhação
ou na exaltação? O evangelho vivido por Paulo. Ele diz: sem estar abatido e sem também ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como até fome. Tem tradução que diz como a passar fome. Aí ele diz: de tudo isso eu tenho experiência. O evangelho que Paulo viveu. Ora, está humilhado. Algumas ocasiões está exaltado. Ora, tem abundância, tem fartura. Ora, tem escassez. A ponto dele dizer, até de ter fome. Eu tenho experiência. Só que ele responde, ele finaliza dizendo: posso ter fome, tanto ter abundância como padecer, diz a minha tradução, necessidade, padecer necessidade. Aí ele termina dizendo: posso todas as coisas. Veja que essa experiência nele, com Cristo, experiência de Paulo em Cristo e com Cristo. Aí ele finaliza dizendo aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O evangelho vivido por Paulo. Só que século 21, século 20, final do século 20 e século 21 é assim. Não tem como escapulir de não falar, não vou citar, mas tem denominações que avalia se Deus está na tua vida, se você tiver carro bom, se você tiver casa boa, se você é próspero financeiramente, aí esse tem Deus na vida. Está igual os fariseus do tempo antigo. Os fariseus no tempo de Jesus, irmãos, eles achavam que Bartimeu era um amaldiçoado, que um pedinte era um amaldiçoado, estava pagando os seus pecados. Era assim que julgava. Não é muito diferente da visão de alguns em nossos dias. Né? A gente aprendeu muito sobre Jó e sobre os amigos de Jó. E hoje não é muito diferente, não. Mas o evangelho que Paulo viveu, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, até de passar fome. Glória. No capítulo 11 de 2 Coríntios, nós vamos ver um pouco do evangelho que Paulo viveu. E eu digo isso, irmãos, aleluia, para que a gente não erre e não distorça o que é viver o evangelho. Capítulo 11, ele diz assim, a partir do versículo 16: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor. Aqui, então, é como que um desabafo de Paulo. Paulo está desabafando. Por isso que ele diz, eu digo como homem. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Aí ele diz, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como que fora de mim, eu ainda mais. Aí ele começa,
Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri um naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, como morto. Ele foi dado como morto. Morreu o homem. De repente o homem se levantou. Depois de ter sido dado como morto. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Ele sabe o que é ser assaltado, ele soube o que era ser assaltado. Perigos de salteadores, em perigo da minha nação, os próprios irmãos. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, de novo, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e até nudez. Presta atenção. Alguém tem dúvida que Paulo foi um homem que viveu o Evangelho? Mas ele está narrando aqui um pouquinho do que ele viveu. Um pouquinho do que ele passou. Então, a ideia que muitos têm acerca, lembra qual o título? O que é viver o Evangelho? Então, essa exigência, é preciso viver o Evangelho, muitos não sabem o que estão falando. Muitos não sabem o que estão falando. Eu já dei a resposta no início. É que eu estou aprofundando a questão, mas eu já dei a resposta. Sobre o que é o Evangelho e o que é viver o Evangelho. O Evangelho é salvação, é graça em Cristo. Viver o Evangelho é viver a graça e a salvação de Cristo para as nossas vidas. Viver o Evangelho, amém, é mais do que conhecer essa graça e essa salvação, mas é poder senti-la em você, porque Jesus está com você. Você recebe Jesus. Quando você aceitou Jesus, você o recebeu. Ele disse: eu e o Pai viremos a este e faremos nele morada. Então viver o Evangelho é ter Cristo. Agora, ter Cristo, irmãos, ter Cristo, ter o Espírito Santo e viver o Evangelho não significa não passar por luta, não passar por dificuldade, não sofrer nada. Não significa. Porque quantas vezes, quando as coisas andam mal, alguém se levanta e diz: cadê Deus na tua vida? Tu não ora não? Deus não está respondendo a tua oração, não? E quantas vezes somos julgados? E alguém pensa que você está só. E alguém pensa que Deus não está com você. Pelo que você sofreu, pelo que você está sofrendo ou tem sofrido. Eu quero lhe dizer, Deus está sempre com você. Deus está sempre contigo. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Você já é dele. Você já foi comprado. Aleluia, você já nasceu para viver para Ele. Mas é uma confusão. Então, viva o Evangelho, porque o Evangelho, independentemente de circunstância, de situações, irmãos, viver o Evangelho é saber que Cristo está contigo em toda e em qualquer situação e em todo tempo. Aleluia! Isso é viver o Evangelho. Então, de tudo que passamos, vivemos, sofremos, o melhor do que a vitória é a experiência de ter Cristo conosco. A experiência é melhor do que a vitória, irmão. De ter Cristo conosco.
de viver Cristo. Não é? Então tem muita gente aí, eu vou te dizer, viu? Tem muita gente aí que cresceu materialmente falando e não tem a mesma experiência que tinha quando estava na prova. Porque quando estava na prova, descia, se quebrantava, chorava, e o Espírito Santo vinha. E Deus falava, estou aqui, estou contigo. E o milagre acontecia, um escape acontecia, uma porta se abria, e ele vivia aquela experiência. E quando muitas vezes estamos como que abastados, não nos falta nada, aí às vezes ficamos preguiçosos de orar. Quando há uma precisão, a necessidade, alguém até tem a coragem de se acordar de madrugada para orar, a filha menor. Mas quando aparentemente está tudo bem, estou na bênção, estou na vitória, Deus está aqui, estou de posse da vitória, vou dormir um pouquinho. Não é, irmãos? Aleluia! Mas Paulo disse, olha, de tudo eu tenho experiência, de estar humilhado e de estar exaltado, de escassez e de fartura. Viva o Evangelho. Viva Cristo. Não importa a situação que você se encontra, não importa o teu problema, não importa mesmo não. Viva Cristo. Viva Cristo. Aqueles jovens disseram, olha, o rei disse, se você não se dobrar, eu quero ver qual é o Deus que vai me impedir de jogar hoje vocês nessa fornalha. Aí os jovens disseram, olha, rei, a gente nem precisa te responder isso, mas fica tu sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas também se Ele não quiser nos livrar, Ele é o nosso Deus. Isso é viver Deus. Entende? Isso é viver Deus. É viver a graça, é viver o amor, é viver a presença de Deus através da fé. Então, independe, irmãos, de situação, de dificuldade humana, material. Independe. É você respirar e saber que Deus é o sustentador da tua vida. Porque Paulo lá em Atenas disse, nele nós nos movemos e nele nós respiramos. Não é? Nele nós nos movemos. Faz assim com a mão. Faça assim com a mão, olha para o teu irmão e diga assim, viva Cristo. Ó, respire fundo agora, faz assim. Olha para o teu irmão e diga assim, viva Cristo. Aquele relógio, eu confesso que o relógio da parede me enganou, viu, irmão? Aí, mas eu já olhei aqui e vi que é 9h15. Glória! Então nós encerramos, trazendo a vocês um pouquinho, aleluia, do que o Espírito Santo nos inspirou a falar sobre viver o Evangelho, sobre viver a graça, viver a Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa noite bendita na tua presença, pela tua palavra que nos foi ministrada. Ó Deus, e por essa graça, por esse privilégio tão grande que o Senhor nos concede, de termos Cristo, de recebermos Cristo, de Cristo estar conosco, e de nós termos nos entregado a Ele,
de nós termos nos colocado na mão dele. E é na mão dele, meu Deus, que eu quero estar. Se essa é a tua vontade, repita isso, diga: Senhor, é nas tuas mãos que eu quero estar. Eu quero me deleitar na tua presença, diga. Aleluia, diga: eu quero sentir a tua presença. Não apenas com o meu entendimento, mas com o meu espírito. Sentir, conhecer que tu está em mim. Independente de situação, independente de problema. Aleluia, porque tu dissesse que aqui, que no mundo teríamos aflições. Faz parte dessa terra, faz parte dessa vida a qual estamos aqui. Aleluia, mas tu tem preparado, aleluia, novo céu e nova terra. Tu tem preparado, Senhor, uma mansão celestial. Tu tens, Senhor, preparado recompensas e galardões. Aleluia, para recompensar, para galardoar aqueles, aleluia, que ainda que injustiçados, ainda que desprezados, nesse mundo e por esse mundo, aleluia, confiam em ti e perseveram na fé, no teu evangelho. Então nós te agradecemos, meu Deus, por tudo. E como em paz tu trouxeste teus filhos à tua casa nessa noite, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar de posse da bênção, de posse da vitória. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém.